Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Estamos aqui mais uma live focada para o Enem, cujo objetivo é aparar as arestas, e hoje será uma live bem tranquila, bem light. Na verdade, eu programei esse momento da live com dois momentos para você. O primeiro momento, vamos ver algumas questões que me pediram no Instagram, que podem cair no Enem. E o segundo momento, como orientar vocês para fazer uma boa prova domingo. Ok? Então, galerinha, antes de começar, chama seu colega, sua amiga para vir assistir mais essa última live preparatória para o Enem. Semana que vem voltamos à programação normal aqui no canal, com os vídeos segunda, quarta, sexta e live na terça-feira, né? E aí, essa é a grande proposta nossa. Beleza? Ajuda, se inscreva no canal, curte, compartilhe. Vamos fazer esse canal crescer mais ainda. Belezura? Um abraço para todos que me acompanharam e estudamos junto durante todas essas 2 semanas de aulões. Não existe receita para fazer o Enem. O que existe é estudo, esforço. E você lembrando de competências e habilidades, você interpretando bem a questão, você lendo e identificando o que a questão está pedindo, você sairá sim bem nessa prova. Beleza? Então vamos começar com essa primeira questãozinha básica, que envolve nada mais nada menos que a figura da chamada Grécia Antiga. Né? Primeira questãozinha, essa caiu na segunda aplicação do Enem 2019. Vamos começar então observando essa questão, olhando a figura do comando da questão, né? Quando olha o comando fica mais fácil. Olha só, de acordo com o texto, a atuação política do cidadão ateniense, ó, ontem falamos também de cidadania, né? Falamos ontem de cidadania. Então você observa-se que é muito comum no Enem cobrar esse assunto, a figura do cidadão na antiguidade. Quem é o cidadão? Quem é aquele que tem poder? Quem é aquele que tem dinheiro? A aristocracia. Tinha como característica fundamental o quê? Olha só, quando se trata de competência das construções e nas artes, os atenienses acredito que pouco sejam capazes de dar conselhos. Quando, ao contrário, trata de uma deliberação política. Tolero que qualquer um fale. De outro modo, não existiria cidade. Qualquer um fale. Se você observar bem, qualquer um fale é um direito dentro de um regime onde eu tenho a figura do quê? Da chamada democracia. Então, posso falar que, por acaso, pode cair Grécia Antiga na prova de domingo? Pode. Já caiu em 2019. E pode cair esse teor político? Sim. Então você lê o texto, identifica o que está falando. O texto está falando de quê? Daquele que participa da vida política. Então você observa o quê? Característica fundamental desse cidadão ateniense, de acordo com o texto, na atuação da política. Não é isso que a questão está falando? Então a resposta seria o quê? Dedicação altruísta em ações coletivas. O que é a dedicação altruísta? Ah, eu sou uma pessoa altruísta. Ah, eu sou uma pessoa que faz as coisas porque eu me sinto bem. Eu sou altruísta. Bem, gente, espera aí. Será que é bem assim? Não é isso que o texto está falando. O texto está falando nada mais nada menos da figura da participação ateniense do político. De como ele atua. Aí você tem o quê? Participação direta em fóruns decisórios. Isso é interessante. O texto está falando, citados da deliberação toleram que qualquer um fale. Participação direta em fóruns. Fóruns é uma prática de dentro do regime da chamada democracia. Mas qualquer um fale, desde que seja o quê? Filhos de atenienses. Ok? Questão C. Ativismo humanista. Ativismo. Estão lutando por isso. O texto está falando de ativismo, então essa aqui está fora. Essa aqui está fora. Discurso formalista em espaços acadêmicos. Não está falando de universidade. Não está falando de discurso. Está falando de atuação de votar algo dentro da democracia. Representação igualitária? Todos são iguais? Não, somente filhos e pais atenienses. Então a resposta correta é qual? Letra B. Né? Letra B, participação direta em fóruns. Tranquilo? Então, Grécia Antiga, você foca lá
Fica tranquilo, suave, pensa. O que pode cair na Grécia Antiga, galerinha? Pode cair a questão da política e evolução das cidades e estados, que você vai tirar com letra dentro da questão. Beleza? Voltando para a segunda questão. Então nós temos aí questão número 2. Vamos ver o comando. O ponto de convergência entre realidades sociopolíticas indicadas nos textos consiste na ideia de que eu não sei o que o texto está falando, vamos ver. O primeiro texto, o que ele diz? Solo é o primeiro nome grego que nos vem à mente quando a terra e divisa são mencionadas juntas. Lembramos que solo, ele é o quê? Ele é um legislador. É um cara que criou leis. Aonde? Em Atenas. Logo depois de 600 a.C., ele foi designado legislador, com poderes sem precedentes, porque a exigência da redistribuição de terras e o cancelamento das dívidas não podiam continuar bloqueados pela oligarquia dos proprietários de terras, por meio da força de pequenos conselheiros. Cancelamento das dívidas. Lembrando que na Grécia Antiga o escravo muitas vezes eram escravos endividados. E Solon cria uma lei que muda isso. Já no texto 2, eu estou falando da lei das 12 tábuas. Onde ocorre a lei das 12 tábuas? Em Roma. Se tornou um dos textos fundamentais do direito romano, uma das principais heranças romanas até que chegaram até nós. A publicação dessas leis por volta de 400 a.C. foi importante. Que é isso? Que é isso? Meu celular ativou aqui sozinho. Deve ter um susto aqui. Foi importante, pois o conhecimento das regras do jogo da vida em sociedade é um instrumento favorável ao homem, comum e potencialmente limitado da hegemonia e do árbitro dos poderes. Então cria-se uma lei das 12 tábuas, que é uma lei escrita. Podemos falar então que os dois textos estão falando de legislação, os dois textos estão falando de criação de leis, um falando de Solon, da questão da redistribuição de terras e o fim da escravidão por dívidas, e o outro está falando sobre a publicação de leis, que tem um papel importante definir as regras da convivência em sociedade. Diante disso, podemos falar que consiste na ideia de que discussão de preceitos formais, estabelecendo discussão de preceitos formais. Só discutiu na formalidade, não teve preocupação. Não, isso não existiu. Tem debates, tem discussões. Invenção de códigos jurídicos desarticulou as aristocracias. Não. Eu crio códigos jurídicos que muitas vezes favorecem quem? As aristocracias, então não vai desarticular. Formulação de regulamentos oficiais restituiu as sociedades. Também não. Definição de princípios morais encerrou os conflitos de interesses. Será que os conflitos de interesses sempre serão encerrados? Também não. Então sobra qual resposta propriamente dita? Criação de normas coletivas, tanto na Grécia, com Solon, tanto com a lei das 12 tábuas em Roma, diminuiu a desigualdade de tratamento, não de leis, de tratamento. No primeiro texto, em relação aos chamados endividados. No segundo texto, o tratamento feito com quem? Com os plebeus. Fechou? Suave, então aí, resposta correta, letra E. Ok? Próxima questão, meus queridos, minhas queridas. Podemos perceber que a próxima questão pediram-me colocar a questão da Revolução Russa. Não achei, tá? Procurei, pesquisei, não achei questões definitivas da Revolução Russa. Provavelmente a Rússia vai cair dentro do contexto da Primeira Guerra Mundial, contexto da Segunda Guerra Mundial. Então não achei. Então eu peguei para ilustrar, para revisar, uma questão da FUVEST, que caiu sobre a Revolução Russa. Beleza? Então olha só. Do texto, depreende-se, podemos dizer que no texto, que a Rússia, há 80 anos, a Rússia era forte por causa do dinamismo revolucionário do comunismo. Está falando do avanço do comunismo. Incluindo o poder de atração de sua ideologia. Qual a ideologia? A figura do
socialismo. E aí estão falando de socialismo científico na visão de Lenin. Há 40 anos, a Rússia era forte por causa do poderio do Exército Vermelho. Podemos falar desse Exército Vermelho na figura de Stalin. Hoje, a Rússia de Putin é forte por causa do gás e do petróleo, que é a figura da economia. Ok? Então, 3 momentos. Primeiro momento ideológico, segundo momento militar, terceiro momento econômico. Do texto depreende-se que manteve-se inalterada sua posição de grande potência em todo o período mencionado. Inalterado, não aconteceu nada. Essa palavrinha faz a questão ficar o quê? Completamente errada. Recuperou na atualidade seu papel de país líder da Europa. A Rússia é líder da Europa, não é. Conheceu períodos de altos e baixos em função de conjunturas externas. Não só externas, mas também conjunturas o quê? Internas. Principalmente depois da morte de Stalin, vai ocorrer a abertura política feita por Khrushchev. Então também não. Sobra deu passou de força política a força militar e dessa força econômica. Socialismo, ideologia política, militar, econômica. Resposta correta, letra D. Conservou sempre a permanência. A resposta basicamente é qual? Letra D. Beleza? Questãozinha fácil, tranquilo, suave. Belezinha? Vamos para a próxima questão, meus lindos, minhas lindas. Questão 4 envolve justamente a República Populista e especialmente a figura do chamado Estado Novo. Lembramos que não caiu em 2019 Getúlio Vargas, como eu falei no nosso aulão aqui, não lembro qual foi de semana passada, foi de semana passada. Não caiu o Getúlio Vargas da prova de 2019. Vai que cai nessa de 2020, né? Então, olha só, crianças, podemos falar que, olhando o comando, você tem lá o discurso proferido em uma celebração que as bandeiras estaduais eram queimadas diante da bandeira nacional, revela o pacto nacional proposto pelo Estado Novo. E aí esse pacto nacional está vinculado à figura do chamado nacionalismo, onde eu vou buscar dentro desse pacto nacional criar um Estado forte, uma só nação, onde eu tenho nessa nação a representação de um chefe forte, que é a figura do pai dos pobres, né? Então você para e pensa. Diante do texto fala: a bandeira do Brasil é hoje a única, hasteada a esta hora em todo o território nacional. Única e só, não há lugar no coração do Brasil para as outras flâmulas, outras bandeiras, outros símbolos. Os brasileiros se reuniram em torno do Brasil e declararam dessa vez com determinação de não consentir que a discórdia volte novamente a dividi-lo. Então, quer dizer, se eu tiro a figura da bandeira e eu estabeleço, então, a figura de uma única bandeira, eu crio uma nação, eu crio um nacionalismo. E esse nacionalismo acaba sendo um nacionalismo exacerbado. Diante disso, isso está associado ao quê? Supressão das diferenças socioeconômicas entre regiões do Brasil, priorizando regiões estaduais carentes. Orientação do regime quanto a reforço do federalismo, espelhando a experiência política norte-americana. Adoção de práticas políticas autoritárias, considerando a contemplação de interesses regionais diversos. Propaganda de uma cultura política avessa aos ritos cívicos cultivados pela cultura regional brasileira. Defesa da unidade do território nacional ameaçada por movimentos separatistas contrários à política varguista. Galerinha, se for observar bem a questão, você vai perceber que você está falando de nação, está falando que hoje é um, e ele coloca aqui, novamente, dividi-lo. Dividi-lo, o Estado Novo começa quando? Começa em 1937. Acaba em 1945. Chamado Estado Novo, o governo Vargas. Não podemos esquecer que antes eu tinha de 1934 a 37 o período democrático. Nesse período aqui ocorre um golpe de Estado, um golpe em que Getúlio Vargas assume o poder. Em 34 tem a Constituição e aí em 1930 a Revolução,
o chamado governo provisório. Beleza. Diante disso, tudo isso aqui eu tenho centralização política e a prática dessa centralização política, onde eu apresento no Brasil um regime de caráter o quê? Autoritário. Então não esquecer disso. Seu regime de caráter autoritário, olha as questões. As questões falam o quê? Supressão das diferenças econômicas entre regiões do Brasil. Quer dizer o quê? Que não tem mais diferenças econômicas. Acabou? Não acabou. Continuou tendo as diferenças econômicas do Brasil. Fora. Podemos falar, então, que ocorreu orientação do regime quanto ao reforço do federalismo. Gente, quando eu falo de federalismo, eu estou respeitando os estados. E não ocorre isso. Ocorre uma centralização. Então também está fora. Adoção de práticas autoritárias, considerando a contenção de interesses regionais. O que é contenção? Eu vou conter o interesse da minha oposição de regionais e vou trazer o povo ao meu lado. Então a resposta correta é qual? Letra C. Por que não pode ser a D? Propagação de uma cultura política avessa aos avessas. Ela não é contrária, a palavra avessa quer dizer o quê? Contrária. Está errado. Defesa da unidade do território nacional. Até aqui, belezinha. Ameaçada por movimentos separatistas contrários à política. Aonde ocorreu o movimento separatista? Não teve movimento separatista. Não em 37. A Revolução Constitucionalista ocorre em 32 e, na verdade, cria uma Constituição. Então, a resposta correta acaba sendo qual? Qual que é a resposta correta, propriamente dito? Letra C. Belezinha? Quando falamos de Getúlio Vargas, lembra, regime total, Estado Novo, tá? Destaca-se aí toda a figura política dele e destaque da tomada e a busca de poder, que é o interesse da figura de Getúlio Vargas. Questão número 5. Essa questão eu acho ela fabulosa, que olha só como caiu em 2016, tá? A figura de Getúlio Vargas. Caiu uma música muito usual no Estado Novo, de novo, usual no Estado Novo, de 1937 a 1945, muito usual. A composição de Abel é um exemplo tipo de quê? Sim, o Sul é meu país, mas não foi uma ideia que ia ocorrer uma grande separação, tanto é que reprimiu esse movimento. Tá? E aí que na transferência 37 não vai ter aquele. E essa é a grande pegadinha da questão. Beleza? Good Caurus. Tá? Tem um separatista, o Sul é meu país. Sim, mas isso aí vai trazer até hoje, né? Até hoje já tem esse movimento separatista. Algumas pessoas querem separar o Sul do restante do país. Mas, voltando lá na questão, você pode observar, meu querido, que não é um movimento que realmente vai ocorrer uma ruptura. É um movimento que vai fazer os militares, onde vai conseguir fazer o quê? Ele vai conseguir barrar esse avanço. Então não entra dentro da questão da bandeira nacional. A ideia é que quer fazer o quê? Ele quer unificar o território num território só, numa política só. Beleza? Voltando para a questão então número 5. Na questão número 5 você tem o quê? Aquarela do Brasil. Acho que todo mundo já escutou essa música, a figura da Aquarela do Brasil. Né? Onde Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato isoneiro, vou cantar, aí vem Aquarela do Brasil, ali Barroso, onde vou novamente exaltar a figura do quê? Da nação. Eu exaltando essa figura da nação, eu vou buscar esse nacionalismo, um Brasil único, um Brasil que não ocorre a ideia de separação, que é a ideia de territorial do Brasil, né? Belezinha? Então só olhar um negocinho. Tá bom? E aí esse movimento sul do país, só para lembrar que eu sou meio grilado, meus queridos. É um movimento, tá? Que já tem herança mais comum, que você pode observar e consultar aqui em vários sites, que vai estar falando sim a ideia de separação, mas dada basicamente que nós temos aí em 30. Viu? 37. Beleza? Tá. Qual que seria então a resposta correta então dessa questão? Qual que seria a resposta desta?
Eu tenho um samba onde está falando meu Brasil, meu mulatos doneiro, meu vou cantar dos meus versos. E aí eu tenho que lembrar que essa música também vai ser utilizada como a música-chefe a nível internacional. E aí não podemos esquecer também do papel de Carmen Miranda, tá? E aí a chamada também expedição de Walt Disney no Brasil. Beleza? Então olha só, gente. Música de sátira, samba de exaltação, hino revolucionário, propaganda eleitoral, machismo de protesto. Eu estou exaltando, né? Eu estou falando do meu Brasil, brasileiro. Então a resposta correta é qual? Letra B. Samba de exaltação. Belezinha? Meus queridos, minhas queridas, o Enem tá chegando. E aí, quando nós falamos de Enem chegando, nós temos aquela preocupação, e eu especialmente como professor, de você fazer sua prova. Gente, o que você já estudou, está estudado. Tá? E aí, de hoje para amanhã, tem muitas lives, muitas de conteúdo de matemática, geografia, né? Inclusive, o meu amigo Lobão está com uma live nesse momento, né? Tá terminando, de geografia, onde teve redação. O que você tem que fazer agora? Você tem que se preparar para a prova do Enem. Então, eu preparei 5 dicas aqui para você se preparar para essa prova. Se preparar de que maneira? Não exagerar. Então, presta bem atenção aqui nas dicas que o tio vai passar para vocês. Sono. Falei isso durante a semana. Não adianta você ficar debruçado horas e horas em cima do livro, estudando, dormindo mal, debruçando em cima de livros, caindo na onda, vai adiar Enem, não vai adiar Enem, vai fazer, não vai fazer. Ou seja, você tem que observar que essa figura, boa noite, Catherine, essa figura do Enem, você tem justamente uma ideia de que você tem que ter a cabeça boa. Então, você dormir mal, não dormir bem, ficar agoniado, tá fora. Não é legal, não é legal você fazer isso. O que você tem que fazer então? Você tem que amanhã, começar por hoje, dormir bem. Deitar na sua cama, tentar esfriar a cabeça, baixar essa adrenalina e procurar dormir. Isso é legal. Além disso, dormir, seu corpo repõe as energias e seu cérebro trabalha para organizar as informações recebidas ao longo do dia. Durma bem, gente. Durma bem. Por favor, gente. Nada de balada vésperas da prova. A prova é domingo, a prova é 1h da tarde, você pega e vai para balada, mesmo com a quarentena, tá? Vai para balada no sábado à noite. Gente, vai fazer uma má prova. Vai fazer uma prova muito ruim. Descansa a cabeça. Nada de ir pra balada, pra festa. Já tá de quarentena, fica mais de quarentena. Tá? Vai descansar, vai relaxar. Que aí vem a segunda coisa, a alimentação. Comer é muito bom. Comer é muito bom. E eu já falei isso, já aconteceu a experiência minha falando para aluno não fazer isso. E o aluno pega e vai comer. Não, o professor tem que comer, que tô morrendo de fome. Eu gosto de comer, gosto de comer, gosto de comer. Tá. Lembrando que essa live vai estar, viu, Cat? Você entrou agora. As questões que você pediu para mim de Vargas e Revolução Russa. Vai estar aqui no vídeo, depois você pode assistir. Belezinha, gatinha? E aí o que acontece? Você observa que dentro da figura da alimentação para a prova, você tem alguns critérios. Então você observa só primeiro, falta de alimentação saudável ou de injeção de líquido pode causar enjoos. Letargia, falta de atenção, desmaios ou os problemas. Imagine, você fazendo a prova lá e aí de repente você pega e começa a dar um ataque de hipoglicemia, dá um desmaio e cai no meio da prova, começa a babar, perde a prova, lascou. Máscara, água derramada, não vai acontecer isso. Refeição balanceada, ampliamento, faz parte do cardápio atual. Não vai comer uma feijoada, né, gente? Não vai querer comer uma macarronada de domingo e você pegar e comer esse espantoado. Então, olha só, se sua prova estiver marcada para tarde, dê atenção a alimentos coisas para compor o almoço. Vide comidas pesadas, como alimentos ricos em gorduras e carboidrato. Eu lembro de um amigo meu, professor, falar isso para o aluno fazer prova, principalmente no cursinho que eu ajudava na coordenação. Que a gente falava, não faz isso, não faz isso. Aí o cara pega, não, eu vou comer um feijoada. No ano da prova dá aquela sonolência. Né? E aí exatamente porque o cérebro está trabalhando. Alimentos pesados podem causar lentidão, a processação e aumenta a sensação de letargia. E aí acaba você o quê? Cochilando. Outra coisa, o lanchinho. Tem muita gente de cursinho
que gosta de falar assim: ah, leva o lanche e faz aquele barulho escandaloso que vai atrapalhar. Não faz isso não, que você pode até ser pedir para sair da sala, pelo amor de Deus. Tenha bom senso, tá? Providencie um lanchinho rápido para a hora da prova. A barra de cereal é legal, seu. Uma barrinha de cereal. Você está acostumado, tá? Pode ter algo preparado em casa, uma fruta, uma barrinha de cereal, chocolate, pequena quantidade, tá? É que seja leve. Vale pensar também na escolha da embalagem, porque seu lanche não se torna incômodo para os outros candidatos. Isso é sacanagem. Pensou você entrar na sala, aqui em Goiânia, não sei em outras regiões do país, você tem milhopan ainda. Milhopan que é trem amarelo, né? Parece um skin de tamanho gigante. Você abrir no meio da prova. E fazer, ó, a batata Ruffles, abrir aqui e fazer aquele barulho. Você vai atrapalhar todo mundo fazer a prova, né? Você vai estar lanchando, não está fazendo o banquete durante a prova. É bom ter bom senso. Beber água, hidratar-se para fazer uma boa prova. Antes, durante e depois da prova. Tenha sempre a garrafa de água. E esse ano, mais importante, na garrafa individual, né, já era antes, mas mantenha, né, para você não tomar cuidado com a prevenção em relação ao vírus. Tá? Outro ponto que você não pode esquecer: vestuário. Ah, professor, eu vou fazer a prova com aquele vestido colado. Aí você senta lá fazer a prova, começa o vestido a acompanhar, o seu fudios aparecendo, ou vou usar uma calça colada, vou sentir incômodo. Gente, usa a roupa que você está acostumado a vestir. Tá? Busque usar uma roupa confortável para o clima do dia. Se estiver chovendo aqui em Goiânia ou em outra região do país, é claro que você vai com a roupa com frio. Se não tiver, vai com a roupa leve. Né? Lembrando que você vai fazer prova em determinadas salas, em determinadas escolas, que nem ar-condicionado tem. Que vai ter que ter ventilação. Que vai ter calor, que não vai ter calor, que não vai ter carteira confortável. Tá? Então, assim, de acordo com o tempo, previne-se. E use uma roupa em que você não fique desconfortável. Ok? Posteriormente, você tem o quê? Documentos e materiais. Uma vez, uma certa aluna minha foi fazer a prova e levou um documento do cartório. Gente, ela não fez a prova, ela perdeu a prova. Porque ela foi levar justamente o quê? Documento, e já aconteceu isso com vários alunos, levar documento de... Oh, meu Deus do céu. Levar documento que não era documento oficial. Não faça isso. Não. Leva o seu documento oficial, ou seja, confira também quais documentos de identificação são aceitos no local do exame e veja o que você escolheu desse quadro. Então eu posso falar o quê? O que eu tenho que levar, o que eu tenho que levar primeiramente para a prova? Eu tenho que levar minha caneta preta, gente, preta. Tá? Hoje no Enem todo mundo já sabe, caneta preta. Fabricada com material transparente ou obrigatoriamente preta. Outra coisa para usar a leitura óptica do cartão resposta. O cartão não lê, aí depois você sai mal, fez uma ótima prova, saiu mal porque não leu o cartão. Então, gente, pelo amor de Deus, caneta preta. Segunda coisa, documento. Documento pode ser a carteira de identidade, carteira de motorista, carteira de trabalho, carteira de reservista ou passaporte. Ah, eu tenho a carteirinha de estudante da minha escola. Não é documento oficial, não vale. Não é aceito cópias, nem mesmo autenticadas. É documento oficial. Não adianta espernear. Não adianta brigar. Não é aceito todo tipo de documento. E uma coisa principal. O cartão de comprovação de inscrição, que deve ser impresso na página, não é obrigatório. Mas, tá? É recomendável levar para ter acesso mais fácil a dados como o local e a sala de prova. Quem precisa comprovar sua presença na prova para apresentar um trabalho, por exemplo, deve levar a declaração de comparecimento impressa e colher a assinatura do coordenador no dia da prova. O formulário está disponível na página do participante. Não é obrigatório, mas é bom você ter esse documento, tá? Para você não se perder, né? É uma coisa que acaba sendo importante. Local de prova. E eu falo isso para meus alunos. Pelo amor de Deus, saia mais cedo. Não quero ver vocês chorando na porta do colégio. Defina qual será seu meio de transporte para o local de prova. Sabemos como é que é no Brasil o meio de transporte, né? Viu? Então, olha só, a partir da decisão, verifiquei se há estacionamento em locais públicos ou não. Você vai de carro particular. E se você vai de ônibus, dependendo, confira nos sites
tá? Do transportador de ônibus, quais os horários e o tempo que vai gastar para poder transportar. Beleza? Com isso, atente para o fato de que os quadros de horários no final de semana devem ser reduzidos em dias de prova. Então toma muito cuidado para você não chegar atrasado no dia da prova. Porque se você chegar atrasado no dia da prova, gente, é um desespero. A regra é clara. A regra é clara. Beleza? Outra coisa, horário. Fica atenta ao horário. Quer dizer o quê? O ideal é fazer o quê? Chegar com 1 hora de antecedência. Beleza? Obrigado, Kathleen. Assiste essa aula aqui. Eu sei que a internet hoje está meio complicada. Até que deu uma falhinha. Tá bom? E vê as dicas para a prova, tá, minha filha? O ideal é chegar com 1 hora de antecedência. Comumente os portões abrem também nesse horário. Esse ano vai ser aberto um pouquinho mais cedo, né? Vai ser um pouquinho mais cedo que 1 hora. Programas para chegar essa margem de tempo. Para não ficar na porta, para não aglomerar, para não chegar atrasado e não servir de quê? Né? Depois de meme aí da internet. Beleza? Sexta dica, nós temos o que? Relaxamento e na véspera. Procura relaxar, gente. O objetivo dos estudantes da prova deve ser relaxar. Isso quer dizer o quê? Se não revisar, ter causar ansiedade. Faça uma revisão bem leve. Professor, lembra, eu quero olhar aquela fórmula de física para mim ficar tranquilo. Gente, olha, não adianta mais você querer pegar de hoje à noite, sábado, e ver todo o conteúdo que você estudou no ensino médio. Isso não vai funcionar, isso não vai acontecer. Então busca fazer o quê? Busca se organizar. Tanto é que hoje eu me organizei essa live para vocês mais curta para que vocês possam descansar, para que você possa dormir. Então quando nós falamos assim, o Enem está aí e eu tenho que me preocupar com a prova, sim, você tem que preocupar com a prova. Só que, gente, o que foi feito, já foi feito. Não adianta mais querer pensar que você vai pegar o mundo e vai resolver tudo agora. Não vai. Você não vai conseguir resolver isso agora. Ou seja, procura fazer sua prova de maneira mais tranquila, procura fazer sua prova de maneira mais light, procura descansar sua cabeça para você realmente fazer uma boa prova. Você estudou? Você se preparou? Você está pronto? Gente, se você está pronto, você acredita, você estudou o ano todo, o professor estudou o ano todo online, se você se esforçou, eu acredito que você já passou. Então não vai fazer a prova pensando, eu não vou passar. Você já passou. Porque você é esforçado. Acredite que você vai fazer uma boa redação, que vai fazer uma boa prova de linguagem, que você vai fazer uma boa prova de humanas. Que semana que vem, é aí a última dica. Não pegue o caderno do primeiro dia e vá corrigir os acertos e os erros, os chamados gabaritos oficiais. Por quê? Você vai fazer um segundo dia de prova na outra semana. Para você não ficar ansioso e ficar sofrendo. E desanimado para o segundo dia, que é o dia que eu acho mais puxado, que é matemática, física, química, biologia, tá? Ou seja, a parte de exatas. Fica a dica para vocês. Agradeço a todos que assistiram aqui. Tá? Agradeço mesmo todos que estavam aqui. Não preocupe com assuntos que são do senso comum, que provavelmente não vão cair na prova. Procure pensar, o governo pensa assim, então o assunto tal pode cair. Então eu acredito muito numa prova teórica, numa prova que vai vir basicamente com muito conteúdo, que vai vir com interpretação textual, e não tenta adivinhar o que vai cair. O que vai cair é sempre assim, o que está na habilidade, o que está na competência. Beleza? Quero agradecer a todos que estão aqui, que estão assistindo às aulas, que acompanharam essas 2 semanas. Obrigado por todos, pelas sugestões de questões de hoje. Tá? E que vocês tenham uma boa prova. E semana que vem o canal volta.